Olá a todos, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje nós iremos ler o capítulo 11 do livro Salmo 91. Praga alguma chegará à minha família, nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Salmo 91, versículo 10. Está preocupado com sua família em casa? A parte referente a isso no Salmo 91 está escrita em letras grandes apenas para você. Depois de repetir a nossa condição no versículo 9, Deus então enfatiza novamente a promessa no versículo 10. Nem praga alguma chegará à tua tenda, à sua casa. É nesse ponto que a Bíblia torna claro que essa aliança não diz respeito apenas a nós mesmos. O Senhor adiciona uma nova dimensão à garantia, a oportunidade de exercer fé, não apenas para nós, mas também para toda a nossa casa. Se tal bênção estivesse somente disponível para nós, individualmente, não seria completamente reconfortante. Deus criou dentro de nosso ser um instinto de sermos protegidos e uma necessidade de assegurar aqueles que nos pertencem. Portanto, Ele nos garantiu, no verso 10, que essas promessas são para nós e o nosso lar. Parece que os líderes do Antigo Testamento entendiam melhor esse conceito do que nós, que estamos sob a aliança do Novo Testamento. É por isso que a escolha de Josué e de sua família foi servir a Deus. Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais. Porém eu e minha casa serviremos ao Senhor. Josué, capítulo 24, versículo 15. Ao tomar a decisão de que ele e sua casa serviriam a Deus, Josué estava influenciando o seu destino e declarando sua proteção ao mesmo tempo. Da mesma maneira, Rabi barganhou com os espias israelitas por toda a sua família. Quando nosso coração está realmente firme e confiamos na fidelidade do Altíssimo para cumprir suas promessas, não ficamos constantemente com medo de que algo ruim aconteça com algum membro da nossa família. Não temerá maus rumores. O seu coração está firme, confiando no Senhor. Salmo 112, versículo 7. Expectativas negativas irão embora e esperaremos por notícias boas. De acordo com esse versículo, podemos abrir nossos ouvidos e proclamar: eles foram feitos para ouvir bons rumores. O temor de problemas pode estragar nossa existência. A preocupação com o telefone tocando no meio da noite, com a batida na porta, com a sirene de uma ambulância ou com uma carta de pêsames. O versículo 10 do Salmo 91 fornece a promessa de que um coração firme não vive em constante receio de notícias trágicas. Certa vez, alguém disse que, quando o medo bateu à porta, a fé respondeu dizendo que não havia ninguém em casa. Se o medo chegar, que sua boca diga em voz alta: não temerei maus momentos, meu coração está firme, confiando no Senhor. Exercitamos a certa autoridade sobre aqueles que estão debaixo do nosso teto. Nossa família teve várias experiências notáveis, nas quais Deus livrou pessoas da calamidade que afligia nossa terra, nossa casa ou um local perto da nossa habitação. Proteção ao companheiro provém de uma tradição no militarismo, mas a história de meu neto, a qual irei contar agora, permanece em uma categoria única. O sargento Helt Adams havia ido caçar com um de seus amigos da Força Aérea. Ao avistarem um coiote, o amigo trocou de lugar com Helt e pulou para o banco do passageiro do carro, a fim de ter uma visão melhor, já que a mira de seu rifle era mais comprida que o cano da arma. Ele não podia colocar o cano para baixo. Então,
Descansou o rifle 30-60 entre as pernas, virado para cima. De alguma forma, o balanço do carro fez a arma disparar uma bala de 11 gramas, que atingiu seu peito e sua axila. O amigo começou a gritar que havia sido atingido. Tudo o que Hatch viu, para o seu desespero, foi uma massa sangrenta de músculos e tecidos. O impacto da rajada foi tão forte que estourou o vidro de trás. Em um instante, Hatch tirou a jaqueta, colocou-a debaixo do braço do amigo e depois aplicou pressão na ferida do braço e do peito, a fim de parar o sangramento. Simultaneamente, segurou a pressão contra o braço, agarrou o volante para mantê-lo firme enquanto dirigia rapidamente pela estrada de gelo e procurou por serviço telefônico no celular. Tudo sem provocar um desastre. Foi nada menos do que um milagre. Hatch conseguiu falar com o serviço de emergência pelo celular, mas ainda teve de dirigir 14 quilômetros até a cidade mais próxima. Isso também pode ter sido parte do plano de Deus, porque ele deu tempo para declarar a promessa existente no Salmo 91. Mais tarde, ele disse que não estava disposto a deixar o amigo morrer, porque este não havia nascido de novo, e estava determinado a evitar que a flecha flamejante do inimigo abatesse seu amigo, antes que este fizesse de Jesus o Senhor de sua vida. Toda a provação foi miraculosa, enquanto o rapaz passou por 6 horas de cirurgia, sobrevivendo sem qualquer dano permanente. Deus, com certeza, estava trabalhando naquele dia. Normalmente teria sido desastroso dirigir a 30 ou 40 km por hora em uma estrada de gelo, em Montana, no mês de dezembro, especialmente conduzindo com a mão esquerda durante uma situação entre a vida e a morte. No entanto, ele afirmou que não importava a velocidade em que se encontrava, o Senhor deu ao carro tração suficiente de forma que, em momento algum, uma das rodas deslizou. Mais tarde, eles voltaram ao mesmo lugar e tentaram o quanto puderam, mas não conseguiram serviço telefônico naquele trecho de 35 quilômetros. É claro, o maior milagre foi que a bala no peito e no braço não atingiu algum órgão nem danificou muito o braço. O amigo de Hatch foi abençoado além do que palavras podem descrever, pois naquele momento esteve com alguém que conhecia Deus, amava-o e se apegava à palavra do Senhor. Em Mateus capítulo 13, versículo 32, Jesus se refere ao grão de mostarda, o qual começa como uma erva, mas cresce até se tornar uma árvore, em cujos ramos as aves do céu se aninham. Outros podem encontrar proteção em nossa fé, assim como quando plantamos a semente da palavra. Uma cidade pode ter um grande número de famílias, e a segurança delas não poderia ficar mais evidente do que aquilo que aconteceu em Sea Drift, no Texas. Durante a Segunda Guerra Mundial, a cidade resolveu orar o Salmo 91 sobre cada marido, filho, neto, primo, tio e amigo que estavam indo para a guerra. Foi montada uma publicação com fotos de cada homem em serviço e firmou-se um compromisso de que, todos os dias, intercessores iriam cobri-los em orações. Todas as vezes que eles se encontravam, liam a passagem do Salmo 91. Quando os moradores antigos eram questionados sobre a população da cidade, parecia que todos tinham um parente que havia ido lutar. Que testemunho sobre essa promessa de proteção da família, quando cada homem voltou para casa depois da guerra. De todas as partes do mundo, essa cidade não sofreu uma baixa sequer em combate, enquanto tantas outras localidades e famílias enfrentaram muita dor, diversas vezes por causa de múltiplas baixas. Essa é uma das muitas razões pelas quais esse salmo é conhecido como a oração do soldado.
O mesmo se aplica a você. A beleza dessa passagem bíblica é que, quando alguém ora não apenas por si mesmo, traz a família inteira sob o escudo de proteção da palavra de Deus. É uma dimensão adicional para nós, a fim de que sejamos capazes de aplicar as riquezas dessa aliança para toda a nossa casa. Muitos grupos de apoio a esposas, mães e irmãs se envolveram para interceder pelos soldados no campo. Que alegria saber que possuímos promessas no Salmo 91, as quais não somente nos protegerão, mas também todos aqueles em nossa família e ao nosso redor.